Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos, que o Senhor vos abençoe. Hoje eu trago para vocês uma palavra, como diz, que alegrará muito aos corações de vocês. Então, 10 respostas favoráveis do Senhor Jesus para todo ser humano vivente, para todo ser humano que precisa de uma resposta, que precisa de uma solução, que precisa de um entendimento em sua vida, em alguma área. Mas para isso, como diz Evangelho de João 6,37, o Senhor, ele fala algo muito firme sobre esta questão. Ele diz: tudo que o Pai enviar a mim, como diz, eu receberei, e de maneira nenhuma o que vier a mim eu lançarei fora. Ele não lança fora. Ou seja, ele não lança fora no sentido de uma resposta, no sentido de dar ao ser humano um esclarecimento na sua mente, o que se deve fazer, o porquê de estar sofrendo. Então, todo ser humano na face da terra que vier até a presença do Senhor Jesus, em oração, em sinceridade, ele não vai deixar de dar uma resposta sobre a sua causa, sobre a sua situação, de jeito nenhum. Então, por isso, desde já vou dizendo que para a sua situação há uma resposta, há um jeito, há uma solução, há uma explicação. Agora, é saber, como diz, entender, e assim o Senhor Jesus é quem fará isto. João 6,37, ele fala: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então é importante compreender aqui que o Senhor Jesus, ele promete receber de bom grado todos os que chegam a ele com respeito, com arrependimento, com a sua pergunta, com o seu dilema, com a sua dor. E é como eu disse, esse terá, no mínimo, uma resposta do Todo-Poderoso do que se deve fazer. Porque quando o Senhor Jesus observa que o ser humano não sabe o que fazer da vida, de um problema, de uma causa, ele não vai deixar a pessoa ali perecer sem que entenda. Não, ele vai fazer por onde essa pessoa entender. E o Senhor Deus tem multiformes maneiras de falar com o ser humano, de revelar, de mostrar, de trazer o entendimento, de mostrar o problema e o que precisa. Então, primeiro problema, existe muitas pessoas hoje em dia que estão sobrecarregadas. Essa palavra é usada em diversas situações na vida. Pessoas se sentem sobrecarregadas do trabalho, se sentem sobrecarregadas de pressões, se sentem sobrecarregadas de um peso espiritual que não sabe explicar, de uma angústia, de uma coisa. Mas o Senhor Jesus, ele chama os sobrecarregados. E sobrecarregado, essa palavra no latim significa sobre, quer dizer super, muito acima do que era para carregar. Então, embora o Senhor Jesus disse que quem quiser seguir a ele
deveria negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. E nós sabemos que neste mundo, se há momentos bons e momentos difíceis, mas muitas vezes, muitas pessoas são sobrecarregadas demais além da conta, e o Senhor Jesus, Ele não dá esse tipo de coisa para ninguém, mas sim somos nós que procuramos. Então o Senhor Jesus, Ele diz, Mateus 11, 28 ao 30, Ele fala, vinde a mim. Ele está dizendo, você que se sente sobrecarregado, vem até mim, Ele fala, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o que é que ele promete para o sobrecarregado? Alívio. Porque quando vamos até o Senhor Jesus, eu já falei, é algo benéfico da parte dele, nós recebemos. No mínimo, um alívio na alma. No mínimo, como diz, um desespero sai. No mínimo, uma presença boa nós sentimos. Por quê? Porque nós estamos, aquele que for sobrecarregado e que for até aquele que tudo pode, então está indo verdadeiramente para o caminho da solução, qual deveria ir. Então o Senhor Jesus, Ele fala, vinde a mim, todos os que estão assim, e eu vos aliviarei. Depois ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, alguém pergunta, o Senhor Jesus, na sua palavra, está dizendo que aliviará a quem for a ele de um jugo, de um sobrecarregar. Mas depois ele está falando sobre o jugo dele. E o que é o jugo dele? Aí eu digo a você que há uma grande diferença entre o jugo do pecado e, vamos dizer, a mortificação das obras da carne, para que o mal não venha, em outras palavras, nos afligir tanto ou acabar conosco. Então, o sobrecarregado que não tem o Senhor Jesus, ele leva ou ela leva sobre si um compêndio de problemas que às vezes, além dos problemas que tem, não tem entendimento de como resolver, não sabe por onde começar, às vezes leva problema de outros para tentar ajudar outros, às vezes faz, como diz, tem uma vida assim pesada, uma vida assim que se sente cansado mesmo, sufocado, e isso, como diz, a falta de discernimento, levar problemas além, querer que causas se consertem e que você não pode consertar, ver situações as quais você deve fazer a sua parte, mas não assumir o controle total. Então, todas essas coisas levam a pessoa a ficar sobrecarregada. Então, o Senhor, Ele faz aqui um chamado universal para todos os sobrecarregados. E Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, jugo aqui significa aquilo que seria difícil para confrontar, como diz, capaz de confrontar a vontade da carne. Então a pessoa está sobrecarregada. Aí se for ao Senhor, para ela é um jugo.
dobrar a rodilha do joelho? Vai dizer que não pode? Ou vai dizer que se não tem outro meio? Então é um jugo. Mas vê bem, é algo que é um tanto sacrificial, mas não vai, como diz, acabar com você, com a sua alma, com a sua vida. Pelo contrário, vai lhe fazer bem. Então, o jugo que o Senhor Jesus fala são essas coisas. Às vezes, para o sobrecarrego sair da minha vida, eu preciso jejuar e orar. Porque a Bíblia diz, a casta do demônio sai com jejum e oração. Mas a pessoa vai dizer assim, mas é muito sacrifício eu fazer jejum, eu tomo remédio, eu trabalho, para eu orar muito eu não posso. Aí eu digo a você, bom, qual é o melhor? É você se libertar do que te oprime, deixar que o Senhor Jesus te liberte, ou você continuar com isso? Porque às vezes o que retarda as nossas bênçãos é a nossa aproximação ao Senhor Jesus, somos nós mesmos. Quer dizer, está sobrecarregado. Vem até o Senhor Jesus. Ele diz que no mínimo receberá alívio, depois dará as instruções, depois mostrará o que deve fazer. Aí é chamado de jugo porque vai confrontar o ego da carne de fato. Mas ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, o sobrecarregar que você está aí pode causar problema na sua saúde, na sua mente, dar um colapso mental. Por quê? Porque é tantas coisas e não sabe por onde comece, e precisa de uma direção e que excede a sua capacidade tanto de suporte como a sua capacidade de compreender por si mesmo, por si mesma e procurar resolver. Então o Senhor Jesus está chamando quem está sobrecarregado, quem está aflito, quem está se sentindo oprimido, vem até mim, porque eu vos aliviarei. Aprendam comigo, e eu sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Quer dizer, o que a pessoa hoje, o que muitos hoje estão querendo? Paz na alma. A pessoa sem paz é a coisa mais triste. Uma das coisas mais tristes que assola o ser humano é a pessoa sem paz. É a pessoa desassossegada. É a pessoa a qual é bombardeada por pensamentos negativos. É bombardeada por problemas e mais problemas e mais problemas. É bombardeada no mundo espiritual, sim, porque o inimigo também se aproveita para fazer a situação ficar mais pesada. Então, não é fácil, mas tem a solução. Então, se eu venho até o Senhor Jesus, é uma resposta favorável para quem está aí, sofrendo. E assim encontrará descanso para a sua alma. Ele diz, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ou seja, pode ser muito sacrificial e penoso ao ser humano aceitar os princípios do Senhor Jesus. Mas quando vai se observando aos poucos, vai vendo que, vai acabar entendendo que
ter aceitado o Senhor Jesus em sua vida, o seu convite, foi a melhor coisa que pôde fazer. Aí vai ter essa compreensão. O segundo ponto é uma segunda resposta favorável do Senhor Jesus para todos nós hoje. É se a pessoa precisa de uma salvação, de um escape para a sua alma, como diz, está sendo ameaçada, vamos dizer assim, deve a pessoas, a depressão está apertando, está sendo perseguida, ou perseguido, jurado ou jurada de morte, ou que deseja viver mais, mas está, como diz, também em outras situações difíceis, problemas de saúde. Então, a palavra do Senhor, para quem está nessa condição, sofrendo de perseguição, de juramento de morte, dessas coisas, como diz, a Bíblia diz, Romanos 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, essa salvação, como diz, também é escape, é livramento aqui na terra, o Senhor fazer um milagre, libertar você desse jugo, mas vejam que para os problemas humanos o princípio é se aproximar do Senhor Deus e clamar por Ele. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora preste atenção. A palavra soteria do grego salvação, ou a doutrina da salvação, como diz, fala dela em dois aspectos. O humano, que é quando recebemos escapes aqui, escape de quê? De morte, de perseguição, de uma ameaça. O Senhor faz a nossa alma escapar, como diz o salmista, do laço do passarinheiro. Sim, esse é um tipo de escape. Agora, é diferente da salvação da alma, porque da salvação da alma é perseverar nos princípios do Senhor Jesus até o fim. E estar, como diz, verdadeiramente convertido e convertida. Agora, a princípio, se está aí sem saber o que fazer, alguém telefonando, alguém dizendo que vai matar, que vai perseguir, que você errou, às vezes foi atrás de ajuda de pessoas assim, então, é clamar ao Senhor mesmo, porque Ele garante, se clamar a mim, será salvo. Ou seja, receberá um escape, um livramento. Então, como diz, a solução é bem melhor do que as consequências da falta desse escape humano, não acha? Terceiro ponto. Terceira resposta favorável do Senhor Deus para o seu dilema de hoje. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, sem saber o que fazer. Está passando por vários problemas. Aí não sabe o que fazer. Ou um problema específico, sobressaente, que para a pessoa é tão preocupante, é tão desgastante, que a pessoa também não sabe o que fazer. Então, tem momentos que passam várias coisas na mente da pessoa. Ou procurar os atalhos, ou procurar ajuda, ou procurar dar um jeito,
ou procurar resolver do seu modo, mas eu te falo que tem situações que a pessoa pode temer, se angustiar, porque às vezes sabe até o que fazer, mas tem receio, ou não tem força. Então a palavra do Senhor fala de um homem que passou um grande apuro, mas foi um grande apuro mesmo. Aí alguém vai perguntar, e ele servia a Deus? Eu digo, servia. Mas ele passou um apuro tão grande que quando ele recebeu a notícia, ele ficou atônito. E eu estou falando de um homem que era um rei. E o nome dele era Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, ele estava sossegado em sua casa, era rei de Judá. De repente, disseram a ele e avisaram, vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazotamar, que é em Engedi, ou seja, eles já estavam bem próximos. Qual foi a reação desse servo de Deus? Versículo 3 de 2 Crônicas 20. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Então pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor no pátio novo. E ali ele começa a dizer, Senhor, o Senhor é o Deus dos nossos pais, porventura não és Deus dos céus? Tu és dominador sobre todos os reinos e gentes, e na tua mão há toda a força e poder, e não há quem possa resistir. Então, na oração dele, quem for observar todo o teor, ele, além de exaltar o Senhor, ele conta uma história. Uma história de que quando o povo de Israel foi liberto do cativo lá dos egípcios, quando foram libertos, então passaram pelas terras desse povo. E o Senhor disse que não era para fazer nada contra eles, não era para se levantar contra eles, não era para fazer nada contra eles, quando assim chegou o tempo do povo de Israel, quando saíram da terra do Egito, e o Senhor disse, vocês não façam nada com eles, e assim se desviem deles, e assim fizeram. Aí Josafá diz no versículo 12, Senhor Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazemos, porém os nossos olhos, a nossa atenção, a nossa fé, a nossa vida, a nossa crença estão postos em ti. Então foi assim que ele fez. E ali ele vai, continua em oração com todos, e ali no final o Senhor fala, usa o profeta e diz, essa peleja não tem que pelejar, parai, estais de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, porque o Senhor será convosco. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra em Judá, e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor
adorando ao Senhor, se lançaram, ou seja, se prostraram para adorar o Senhor. Os levitas começaram a louvar o Senhor em alta voz. E ali, mais uma vez, o profeta fala e diz, e ali de manhã, todos se levantaram, melhor dizendo, e Josafá se colocou de pé e disse, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperareis. E ali, para finalizar esse grande acontecimento, o Senhor dá vitória ao seu servo, a Josafá. E ali, como diz, o que é que o Senhor fez? Fez com que os inimigos, como se estranhassem, um se levantava contra o outro. E assim, o Senhor deu vitória ao seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, o lugar onde houve toda essa batalha se transformou em Vale da Bênção. Quando Judá foi observar, só via corpos mortos. Nenhum escapou. E ali se ajuntaram quando viram aquilo. Por quê? Porque o Senhor fez um estranhar o outro, um se levantar contra o outro e atacar o outro. E assim eles morreram. E ali o Vale de Beraca se transformou em Vale da Bênção. E aqui diz até o dia de hoje. Então quer dizer, aquilo que era pior do que não saber o que fazer, era um perigo mais do que eminente. Muitos inimigos de Josafá tinha e estavam vindo contra ele, contra o seu povo, contra a sua nação. Mas o que ele foi fazer? Ele ficou atônito, mas ele não se desesperou para se lançar no despenhadeiro, não. Para se lançar no açude ou de uma ponte, não. Ele foi clamar ao Senhor nosso Deus. Então, quando a gente não sabe o que fazer, é melhor parar, pedir ao Senhor Deus para que Ele acalme o nosso interior, nos dê direção por onde começar, do que tentarmos da nossa maneira. E eu digo a vocês que tantos problemas e coisas há na vida, que todos os estudos humanos, como diz, por mais que você tenha conhecimento, não vai resolver o seu problema. Porque tem coisas que é só para o Senhor Deus. Somente Ele é que faz. Então, quarto ponto. Tem gente que além de estar numa situação sem saber o que fazer, o quarto ponto, não está aguentando mais. Quantas pessoas dizem assim, eu não estou aguentando mais? Aí é uma complexidade, principalmente se pessoas, irmãs, às vezes vêm para falar comigo, para conversar, ou para falar um assunto, dizer não estou aguentando mais, ore por mim, mas eu quero dizer que eu sou uma pessoa que o Senhor Deus pode me direcionar a orar, mas tem causas que antes da oração vem um aconselhamento. Porque quando um ser humano diz não aguenta mais, o problema não é o mesmo. Às vezes é por ocultar um pecado de anos, às vezes é por causa de uma situação que o próprio ou a própria criou e não tem saída. Às vezes é uma situação que envolve outros e que a pessoa, se pudesse, mudaria os outros, mas não pode. Às vezes é um esgotamento
mental severo, de tanto problema, ou às vezes é uma situação a qual não queria enfrentar, mas tem que enfrentar. Então quer dizer, são várias ramificações ao ponto da pessoa dizer, eu não aguento mais. Então, se é um pecado de anos, a Bíblia diz, Provérbios 28:13, o que encobre as transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aí há pessoas que dizem assim, não, eu sou próspero. Eu disse, quem disse que a palavra próspero só se refere a dinheiro? Não. A pessoa próspera é a pessoa que em todos os âmbitos de sua vida se flui algo que aponta em uma pessoa ser feliz. E às vezes tem tudo e fica se perguntando por que não é feliz. Pronto, porque está guardando uma maldição, que ocultando algo e que às vezes precisará falar com alguém, porque a ofensa foi contra alguém, não só diante do Senhor Deus, e aí, como diz, fica com aquilo dentro de si. Tem pessoas que eu admiro a resiliência de guardar um erro por tantos anos para depois falar para outra pessoa. Eu admiro, porque a pessoa ela é cobrada, falta paz, vem a angústia, vem a raiva, vem a revolta. Então a Bíblia fala, o que encobre as transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Se é uma situação, problema familiar, problema de trabalho, problema assim com outra pessoa, resolver uma pendência, uma causa financeira, Salmo 46:1, que diz, o Senhor nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então ali o salmista está falando que o Senhor nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na angústia. Aí diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Que significa a terra se mudar? Ou seja, ela se movimentar para outro lugar. Um exemplo, os continentes, vamos dizer assim, uma parte dá uma mexida a ponto de se saltar. É isso que está dizendo aqui o texto. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aí alguém diz, monte se transportar para o meio dos mares? Eu digo, exatamente. Quer saber quando aconteceu? Houve perto, numa cidade perto da Espanha, um vulcão que entrou numa erupção muito grande. E ali a larva dele foi entrando nas águas e era uma larva tão potente que os noticiários disseram que era capaz de causar até um tsunami. Mas o que o Senhor fez pela sua misericórdia? Solidificou aquela larva vulcânica e ali com certeza não ficou apenas aplainada, mas montes e outros montes no meio ou em algum lugar dos mares, como a Bíblia fala.
E também, como diz, a ciência já falou que há possibilidade de dentro do mar, em algum lugar, se haver vulcão adormecido. Então quer dizer, a palavra do Senhor Deus jamais é sem sentido. Ela se aplica tanto para os tempos de hoje, que nós, se prestássemos bem atenção, como diz, não deixaríamos de estar lendo ela nem um dia na vida. Então, se não aguenta mais, clama ao Senhor, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, ou seja, bem real na hora da angústia. Se for um esgotamento severo, uma depressão, uma coisa assim, aí muitos lembram de Elias, que disse assim, Senhor, olha, já basta. Eu já fiz a obra do Senhor, quero a morte. Mas o Senhor fortaleceu o seu servo e depois deu um presente a ele, que foi ele ser transladado. E quem foi o seu sucessor, ficou depois dele, foi Eliseu. Então Elias estava no esgotamento severo e o Senhor entendia isso. Mandou o anjo dar-lhe pão, dar-lhe água, permitiu Elias ter um descanso. Depois Elias foi para uma caverna. O Senhor mostrou o seu poder em manifestações como terremoto, fogo. Depois uma voz suave, como quem diz assim, ó Elias, pode explodir tudo isso aqui, mas eu estou falando com você, eu estou preservando a sua vida. E ali falou com ele e disse, por que você está numa caverna, Elias? E ele disse, Senhor, eu tenho sido zeloso com a tua palavra, mas o Senhor sabe muito bem, Jezabel mandou matar todos os profetas da minha linhagem, só eu escapei, eu não sei o que é que eu faça da vida. Olha a mentalidade de Elias, e eu não sei o que é que eu faço. E ali o Senhor parou e disse, não, Elias, não só tem você, não. Tem mais 7.000 remanescentes que não se dobraram perante Baal. Não só tem você, não, meu filho. Você não tá só. Fique sabendo. E depois você sai aí da caverna, vai ser fortalecido por mim. Você vai ungir Azazel, como rei da Síria, e vai ungir Eliseu, filho de Safate, como profeta no teu lugar. E ainda vai anunciar a Acabe as duras novas que eu tenho para ele. Então quer dizer, ainda tinha um caminho para Elias percorrer. Que esse esgotamento severo, como diz, revelava um cansaço e uma frustração, porque depois do Senhor ter feito um ato tão miraculoso, o povo estava adorando a Baal de novo. E devido à perseguição e ele saber da morte de muitos profetas, mas o Senhor falou com ele e mostrou a ele coisas que ele não sabia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o esgotamento mental, ou a pessoa se sente assim espiritual, por causa de uma situação que diz assim, que parece que o chão do mundo está caindo. Como diz, você dorme e você acorda pela misericórdia do Senhor nosso Deus. E isso mostra que o Senhor nosso Deus é que sustenta tudo, que não é bem assim como você pensa. Que a vida prossegue. Então creia nisso.
E se é uma situação que terá de enfrentar, que não gostaria, que chora, que já pediu ao Senhor para não enfrentar, mas às vezes não depende só de você, é porque tem outras pessoas envolvidas. Mas se você é inocente, ou não cometeu o delito, então creia na seguinte palavra: se apegue ao Senhor. E aqui Deuteronômio 31, versículo 6 diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então, clamar ao Senhor, por quê? Porque na hora que você mais precisar, Ele não vai deixar você só. Glória ao nome do Senhor Jesus. O quinto ponto. Existem pessoas que, além de necessitadas, elas já estão aflitas e, pior ainda, numa situação que não tem quem ajude. Já foi atrás de todos os recursos que poderia ir, mas não conseguiu nenhum êxito. Não conseguiu ninguém que ajudasse. Nenhuma porta se abriu. Nada aconteceu. E a pessoa começa a pensar duas coisas. Ou que nasceu, ou que azar é esse, que nasceu para ser azarado, ou então porque pessoas que ajudaram, esse ou essa ajudou no passado, agora não estão ajudando esse ou essa, e como diz, sente aquela tipo de rejeição, angústia, de ingratidão. Mas acontece, entendam uma coisa, quando todas as portas se fecham, que não há um ser humano para lhe ajudar, ninguém, é porque é uma coisa que é só o próprio Deus para fazer. Somente Ele para fazer. Aí alguém pode me ouvir e dizer: eu sou uma pessoa necessitada. Não tenho nem sequer uma casa para morar. Outros podem dizer: eu estou aflito, aflita. Onde é que estava o Senhor Deus na hora da minha aflição, da minha dor? E outros podem chegar e dizer: não tem ninguém que me ajude. Até a minha família deu as costas para mim, o que é isso? Eu digo, sua resposta vem agora. Salmo 72, 12. Porque o Senhor Deus livrará ao necessitado quando ele clamar. Não é quando ele reclamar. É quando ele clamar ao Todo-Poderoso. Não é reclamando. Porque reclamando, se revoltando, se angustiando, não vai resolver e você pode acabar morrendo mais cedo, porque faz mal à saúde. Agora, não é reclamando, é clamando. O Senhor livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e aquele que não tem quem ajude. Pronto. Você não teve coragem para ir em várias portas? Porque às vezes ouvir que é para clamar ao Senhor para você é algo sem sentido, e para outros, como diz, é algo sem nexo. Ele está dizendo que vai livrar o necessitado, o aflito e o não tem, e aquele que não tem quem ajude, mas tem um segredo quando clamar a ele. E clamar mais essa com o coração aberto, porque se clamar reclamando, você ainda perde tempo. Porque há pessoas que eu já vi aflitas
necessitadas de fato, clamarem ao Senhor, mas dizer assim, o Senhor não está me vendo? Por que o Senhor não já fez algo por mim, hein? Será que eu sou tão ruim assim? Por que o Senhor não me ajudou, hein? Aí o Senhor não gosta da murmuração. A Bíblia fala de um homem muito necessitado, mas ele estava tão necessitado que ele estava pior do que o Josafá, que eu falei, o rei Josafá. Ele era leproso. E a Bíblia fala pouco dele. Não diz o nome dele, não diz quem era, só diz que, Mateus capítulo 8, versículo 1, que o Senhor Jesus estava no meio de uma multidão e ele apareceu ali. Aí no que ele apareceu, o Senhor viu ele se prostrou, ele adorou o Senhor. Ele não disse nada, ele se prostrou e adorou. Depois, ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ou seja, por que ele colocou essa condicional? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. É porque ele não cria? Não, ele cria sim. Mas é porque ele colocou a vontade do Senhor acima da dele. Adorou ao Senhor, independente se o Senhor desse resposta favorável ou não a ele. E essa é a verdadeira essência da busca. Se ele fizer, ele é Deus, é Senhor. Se ele não fizer, ele continua sendo Senhor e digno de ser adorado. Então ali, o Senhor disse ao leproso, levante-se, seja limpo imediatamente. A Bíblia diz que imediatamente aquele leproso ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu uma vida nova para ele. Para quem estava, como disse, como eu falo, com a metade do corpo na cova, sentado, só faltava deitar e o povo botar a terra por cima, porque estava leproso. E só Deus sabe a gravidade da lepra dele. E ele se arriscou muito, porque no meio de Israel não ficava um leproso que era apedrejado até a morte ou repudiado. Como diz, não era para ficar no meio do povo, porque a enfermidade era contagiosa. E é. Mas ali, como diz o Senhor, olhou para ele e disse, seja limpo. Imediatamente ele foi limpo da sua lepra. Então olha como este necessitado, este aflito, este que não tinha médico na terra que o ajudasse. Olha como ele clamou ao Senhor. Primeiro ele o adorou. Depois subjugou sua própria vontade. Não deixou de falar o sonho dele o que era. Mas ele disse, Senhor, eu sei que é só se o Senhor quiser. É que eu posso ser limpo. E o Senhor disse, quero. Imediatamente ele foi liberto daquela enfermidade, ele foi curado. Então aqui o Senhor fala mais para o necessitado, o aflito e o que não tem quem ajude. Compadecer-se-á do pobre, do aflito, salvará a alma do necessitado, libertará a sua alma do engano e da violência, porque precioso é o sangue deste aos olhos dele. Então, alguns dizem assim, o Senhor não se importa comigo. Eu digo, se importa. Não é por causa da situação difícil que você está que ele não se importa, ele se importa. Agora acontece que, qual foi a vez que você se aproximou dele para adorá-lo pelo que ele é? Qual foi a vez que você foi até ele clamar, pedir por ajuda, mesmo que não deixaram você entrar numa congregação ou alguma coisa dessa natureza? Eu falo sobre pessoas que estão em prisões, estão em ruas, não estão apenas só dentro de casa. Tem muitas pessoas
que não têm aonde morar, ou que estão presas e que estão nessa condição emocional, psicológica, aflito, necessitado e sem ter ninguém que ajude. Então lembre-se que o segredo é parar de reclamar e é clamar. O sexto ponto é o ser humano, como diz, tem um dilema de que às vezes se acha rejeitado, rejeitada, não se sente aceito ou aceita onde for. Isso acontece? Acontece. Há diversas razões para isso. Às vezes são questões sociais. Às vezes, infelizmente, é questão, às vezes, racial, infelizmente. Que não deveria existir isso. Às vezes é porque é o traje que a pessoa está. Ou às vezes é porque ela é bem diferente do que outros estão olhando. Aí por isso, em muitas situações, em muitas questões, não são aceitas. Mas o que mais importa, em primeiro lugar, é ser aceito e aceita pelo próprio Deus. E eu digo a vocês que, sendo aceito ou aceita pelo próprio Deus, abrirá caminho para você ser aceito ou aceita no sentido de atitudes suas, palavras, serem corretas aos olhos do Senhor, plausíveis. A palavra do Senhor fala, Gênesis 4, Caim e Abel, os dois foram oferecer um sacrifício ao Senhor. O sacrifício de Abel foi aceito pelo Senhor Deus, mas o de Caim não foi aceito. Ai, que não foi aceito, este homem, ele não ficou nada com semblante bom, não. A Bíblia fala aqui, eu vou ler para vocês. A Bíblia diz que, Gênesis 4, versículo 5, mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes? Por que descaiu tanto o teu semblante? Se tu fizeres o bem, não haverá aceitação para ti, mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta para ti. Para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então o Senhor disse, Caim, em outras palavras, eu vi além da sua oferta, porque eu vejo. Todo ser humano para mim é translúcido, o Senhor quis dizer. Você descaiu o seu semblante porque se você não fizer o bem, não agir bem, não haverá aceitação para você. Mas se você não fizer o bem, então o pecado vem à porta e vai te dominar, e não só o pecado, mas a maldição também. Aí mais na frente, Caim obedeceu a palavra do Senhor? Não, chamou o irmão e matou o irmão. E ali o Senhor disse a Caim, versículo 11, agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Ou seja, ele, por fora, fez um ato
que poderia ser comumente aceito. Mas quando fez que foi para o Senhor nosso Deus, Ele não aceita de qualquer maneira, porque o humano precisa ter ao menos um bom senso. E aqui Caim não tinha. Mesmo assim o Senhor aconselhou e disse: se você não fizer o bem, aonde você for, você não será aceito. Então o segredo para ser aceito é fazendo o bem. Ah, eu quero ser aceita. Aceito. Está fazendo o bem? Está praticando o que é certo? Ou quer ser aceito do jeito que quer, da maneira que quer, na forma que quer e como diz, e não pergunta nem sequer ao Todo-Poderoso, porque já sabe a resposta dele. Então aqui Caim deixou o pecado dominar ele. Ele tinha inveja, ele odiava o irmão dele, matou. E o Senhor disse: agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A palavra do Senhor Deus ainda fala mais algo muito importante para nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ter aceitação de aprovação de atitudes é uma coisa. Agora, não é o bastante para a salvação. Viu, minha gente? Quero deixar isso aqui bem claro. Aqui, Atos, no capítulo 10, versículo 34, assim está escrito. Glória ao nome do Senhor Jesus. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que o Senhor Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que de qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então aqui, o que é que Pedro está dizendo? O Senhor não faz acepção de pessoas, mas, como diz, para ser aceito, agradável, sair-se bem em todos os lugares, convém que qualquer um de qualquer nação tema ao Senhor Deus e faça o que é justo, o que é a coisa certa, a coisa correta, a coisa de acordo com a palavra do Senhor Deus. Aí muitos só pegam a primeira frase: Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Olha aí. Por isso posso ser do jeito que eu quiser. E eu digo: não. Ele está falando que todos ele criou, mas que só lhe é agradável e aceito aquele que de qualquer nação o teme e faz o que é certo. Se não temer e não fizer o que é certo, o Senhor não olha com bom grado. Esse é o segredo. Sétimo ponto. Digamos que a pessoa está sendo tentada. Tentada como? A fazer algo errado no trabalho. Tentada como? Assédio moral. Tentada como? Em fazer qualquer atitude que vai contra a palavra do Senhor,
que vai ferir envolvidos da sua vida e que vai, como diz, violar a sua própria alma e sua comunhão com Deus. Então, como diz, ou ainda que você não tema ao Senhor Deus, mas certas coisas que estão impondo a você, você não quer. Então, como resolver isso? Primeiro, é uma ação imediata, onde a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:22, fugir da aparência do mal. Ou seja, você vai observando lá de longe, assim, uma coisa, um movimento, como diz, que vão querer que você faça, que você participe, que você pratique, que não é dos teus princípios, não é do teu agrado e que é nocivo. Então, 1 Tessalonicenses 5:22 já está dizendo, fugir, abstenha-se da aparência do mal. Então, a aparência do mal, ela vem em forma como? Em forma de vantagens, em forma de um bom bônus para fazer algo muito errado no trabalho. Vem em forma de quê? De pessoas te intentando a fazer o que não deve. Então, a Bíblia fala, fugir da aparência do mal, caia fora, suma, não tenha curiosidade, não fique ali, não diga assim, eu sou forte o bastante, eu aguento sair. Se não for o Senhor, a fraqueza da carne, ela domina e domina mesmo, e como diz, o salário do pecado é a morte. No livro de Provérbios, capítulo 1, fala algo muito interessante para quem estiver sendo tentado. Diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 10, o Senhor fala, filho meu, se os pecadores com blandícias, ou seja, com lisonjas, te quiserem tentar, não consinta. Ou seja, quiser enfeitar o pecado, fazê-lo atrativo, fazê-lo bonito, fazê-lo, como diz, bastante atrativo, não consinta. Querendo influenciar você para coisas nocivas contra os seus princípios, não consinta. Querendo que você entre na mesma onda da Maria vai com as outras e no final tudo vai para a cana, não consinta. Como diz, seja irredutível para o erro que te expõe. Diga, não quero. Não aceito. Não é para mim. Não. E que o seu não seja tão forte e convincente que ali, como diz, depois disso, você ainda deve cortar todo vínculo com o mal e com pessoas que justamente querem te induzir para o mal. É você dizer não. A Bíblia diz não consinta, ou seja, não ceda, não aceite, não se deixe levar, não aceite a permissividade entrando devagar. Não! É ser irredutível mesmo para o erro. Número 8.
Tem gente que está por aí e diz assim, até pessoas às vezes falam para mim e diz assim, minha vida está um inferno. Aí a pessoa que fala assim, é porque é uma pessoa que está em grande aflição de espírito. Isso é uma verdade. Agora, para isso, para resolver esse inferno todo, ou seja, essa vida infernal, posso falar vida infernal porque Jonas, no capítulo 2, quando ele estava no ventre do peixe, a vida dele ali, ele disse, eu estive como se estivesse no ventre do inferno. Pois é, a situação dele não estava nada boa ali, então não é heresia eu falar de vida infernal e as pessoas falam assim. Primeiro ponto, no senso humano eu tenho que observar, analisar tudo. Por tudo em pauta, por onde começou, com quem foi, de que maneira foi, qual foi o jeito, qual foi a forma. Ou seja, analisar a raiz do problema com as suas complexidades. Aí você diz assim, eu não tenho capacidade para isso. Aí eu digo, é pedindo ao Senhor Jesus e o poderoso Espírito Santo que vai trazer na sua memória coisas que você fez e que, como diz, não agradaram ao Senhor ou que foram brechas para a sua vida estar da forma a qual muitos categorizam o inferno. E aí, se você observar que você tem culpa nisso, é você fechar as brechas, fazer a sua parte, procurar resolver da melhor maneira possível, sem maiores danos ou prejuízos. Reconhecer a sua parte se você está errado ou errada. Agora é reconhecer e não é cair na autocomiseração, ficar lá chorando, morrendo, se acabando, não. É reconhecer, enfrentar com maturidade, pedir a graça do Senhor Deus e se consertar. Então, é assim que a gente começa a resolver uma vida que parece um inferno, como muitos falam. Aí você diz, mas não depende só de mim, depende só de pessoas. Eu digo, faça a sua parte, que você vai ver que você daqui uns tempos não vai considerar a sua vida na totalidade um inferno assim. Você vai estar saindo assim do inferno. É assim, faça a sua parte. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, minha vida está um inferno. Eu digo, está na presença do Senhor Deus? Não, eu estou na igreja. Eu digo, bom, se você está na casa do Senhor e está dizendo que a sua vida está um inferno, então alguma coisa está errada. Porque quem está na presença do Senhor Deus tem paz. Quem está na presença do Senhor Deus passa problema, mas não quer dizer que vai, como diz, ter essa opressão toda, não. É fechar as brechas. É observar no que é que está dando brecha, dando lugar. Aqui, e se não está na casa do Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele, o mais ele fará. É a decisão mais sábia que o ser humano pode fazer na sua vida. Depois, o Evangelho de João 16:33 fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor diz, eu venci o mundo. Então quer dizer, no mundo se há problemas mesmo. Mesmo por mais que você evite, por mais que você não queira se envolver, mas problema sempre existe. Vou dar um exemplo, você faz de tudo para não se envolver com problema na rua.
Mas de repente, por exemplo, vou dar um exemplo. Quebra um cano na tua casa. Aí tu vê assim na parede, em algum lugar. Eita, para resolver isso daí, que problema. Tem que procurar gente ou você mesmo tentar fazer. Ou é aquela coisa, tem que comprar material. É gasto, meu Deus do céu, que situação. Pois é, problemas acontecem. Agora, há alguns que, como diz, não são inevitáveis. Acontece. Aí o que pode fazer? Ou a pessoa está em casa, de repente, Deus livre, leva uma queda, aí, como diz, quebra uma perna, um braço. Bom, problemas, danos, prejuízos, existe. Agora, não é isso que vai fazer da sua vida um inferno, pelo amor de Deus. Porque quando a pessoa chega a falar isso, é porque há muitos problemas envolvidos e muitas brechas dadas também. E o egoísmo falando mais alto muitas vezes. E isso daí ou é tirado, ou então você continua na mesma situação. Salmo 34, versículo 17 e 18. Está escrito: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Então o Senhor conhece tudo e todas as coisas. Tudo. Ele conhece tudo e todas as coisas. Aí pessoas falam assim, mas a longanimidade dele é tão grande, se eu for esperar por ele. Eu digo, olha, dele se obtém a melhor resposta, a melhor solução, o melhor para a sua vida. Então, se você vai atrás de atalhos, você vai em busca de problema. Você vai em busca de problema. Se está achando assim a vida com o Senhor Deus tediosa, é porque não está de acordo com a vontade do Senhor Deus que Ele queria que você estivesse. Porque a Bíblia diz que quem serve ao Senhor anda em novidade de vida. Agora, quem não serve, aí vai atrás dos atalhos, vai atrás lá da criatura poderosa, vai lá atrás do lugar não sei de onde, vai atrás, como diz, das ciências humanas, vai atrás de cultivar, vamos dizer assim, bons princípios, uma religião. Eu digo, olha, sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Evangelho de João 15, versículo 5. E o último ponto que eu quero falar, que é o 10º, é quem está sendo ou vai ser julgado. Eu estou sendo julgada, apontada, caluniada, caluniado, lá na empresa, lá não sei aonde. Estão me julgando, estão me apontando, ou vou passar por um fórum, um tribunal, uma coisa assim, a pessoa que me acompanha, o defensor jurídico, olha meu caso assim e não vê assim muitas boas expectativas. O que é que eu faço? Eu digo, para começar, se está aflito, ore. Depois a Bíblia fala o seguinte: as autoridades da terra são constituídas pelo próprio Deus para julgarem os nossos atos terrenos. Agora, porém, o Senhor, Ele estabeleceu um princípio
que esse princípio é o que faz ver além, que nenhum ser humano vê, a não ser o próprio Deus. Que eu vou ler aqui para vocês agora. Glória ao nome do Senhor Jesus. São 2 versículos que falam desta realidade. Um princípio que é só pelo Senhor Deus. E se, como diz, só por ele se é discernido, observado, e que se traz, como diz, a verdadeira realidade acerca da culpa ou não culpa. Aqui a palavra do Senhor fala no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, se é culpado, então, como diz, vai pagar a pena. Mas se é inocente, inocentado será. Eu garanto. Agora se apegue ao Senhor Deus e confie nele, acima de qualquer apoio humano, porque só o Senhor é que tem este exato discernimento. Provérbios 17, versículo 15, diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aqui fala é quando o ímpio é justificado, sendo ímpio, para o Senhor é abominação, ele não deixa de graça. E, como diz, quando o justo é condenado, também para o Senhor é abominável, ele não deixa de graça. Então, por mais que se haja uma tormenta apontando você como um culpado ou uma culpada, se você não é, não tema, porque o Senhor Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente não tem por culpado. Então, como diz, mesmo que não tenha como se provar, mas o Senhor Deus é que mostra esse discernimento perfeito que vai além do raciocínio humano, vai além das teses, vai além do pensamento, que só ele sabe fazer. É só o Senhor que sabe fazer isto. Então, como diz, se é culpado, é melhor não mentir. Como diz, pode se pedir perdão, pode dizer que errou, porque um arrependimento, como diz, ele é bem aceito quando verdadeiro. Agora, se é inocente, então, mesmo que não se prove, mas diga, sou inocente. E então, como diz inocente, o Senhor mostrará que você é. Então, que o Senhor Deus ajude a todos nós, nos abençoe. Amém. Graças a Deus.